louvar a Deus em primeiro lugar pela iniciativa do coração do pastor de vocês, né, de dedicar tempo em estudar a palavra de Deus na quarta-feira, no culto de ensino, mas dessa forma sistemática e, sem dúvida nenhuma, isso traz um crescimento para todos nós. Isso é inegável, Então, eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus pelo privilégio de estar com vocês, de conhecimento de todos, da proximidade, da amizade, do carinho que eu nutro pelo pastor de vocês, o Diego. Nós só não nascemos no mesmo ventre, mas somos irmãos, né? Por muitas razões. Mas não é só o irmão Diego, né? Então eu estou aqui em família. E eu sempre estarei muito feliz em poder estar com os irmãos, cooperar, colaborar de alguma forma, não só pregando, estando junto, enfim. É sempre uma alegria. Quem já localizou Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14, inicia então a 7ª carta, né? Vamos ler. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eis que sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera, oxalá, foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assentadinhos mesmos, vamos fazer mais uma oração? Querido Deus e Pai, no nome de Jesus nós bendizemos ao Teu nome mais uma vez e Te louvamos e Te pedimos, meu Senhor, que a Tua palavra, enquanto estiver sendo ministrada, que ela gere vida na nossa vida para a glória do Teu nome. Que o Teu Espírito, enquanto Tua palavra é ministrada, fale conosco, nos cure, nos confronte, nos instrua, nos edifique, para a glória do Teu nome, meu Senhor. Para a glória do Teu nome, que enquanto a Tua palavra for ministrada, que o Teu Espírito nos ajude o coração de todos nós aqui essa noite, a não estarmos aqui com a mente dispersa, com o coração disperso, com os pensamentos divagando, mas que possamos estar concentrados, abertos, para receber a entrada das Tuas palavras, como escreveu Davi. Pai, no nome de Jesus que seja assim. Amém e amém. Meus irmãos, a leitura da carta por si só é forte. Em apenas lendo esta carta, ela já, na sua leitura, fala por si. É uma carta de uma exortação, de uma repreensão, de uma advertência, de uma sacudidura da parte do Senhor Jesus. Agora, como é a última carta, eu quero apenas rever com os irmãos o conceito do livro do Apocalipse, que é um livro que está envolto em tanto mistério, em tanta especulação, existe tanta divulgação em torno do livro do Apocalipse, sobretudo na época em que nós vivemos, que é uma época
de uma especulação escatológica, profética, é a profecia dos Incas, dos Maias, dos Aztecas, 2012, essa vendagem de filmes, esse tema profético, enfim, meus irmãos, o livro do Apocalipse nada mais é do que a revelação que o Senhor Deus entregou a João, revelação de Jesus Cristo, que foi dada a João, para que ele então transmitisse inicialmente às 7 igrejas, mas é uma mensagem para o mundo. O livro do Apocalipse nada mais é do que a manifestação da soberania de Deus na história. Nada mais é do que a demonstração de um Deus que não está jogando dados, de um Deus que não está brincando de ser Deus, de um Deus que não está à mercê dos acontecimentos da história, muito pelo contrário, de um Deus que é o Senhor de tudo que está acontecendo na história, e o fio da meada da história está nas mãos do nosso Deus, e é isso que nós vemos no livro do Apocalipse. Um Deus que está conduzindo a história, um Deus que está controlando os acontecimentos da história, um Deus que não perde o controle em nenhum momento sequer, e bendito é o nome do nosso Deus por isso. Um Deus que não se deixa envolver, um Deus com quem não se pode negociar, um Deus com quem não se pode barganhar, um Deus que é soberano, um Deus que é Senhor, um Deus que é absoluto, um Deus que é Deus, e porque Ele é Deus nós glorificamos ao nome dEle. Um Deus que nos guarda em meio aos acontecimentos da história, Ele nos guarda, Ele nos mantém, Ele nos sustém, e quando tudo aqui estiver convulsionando, nós temos a certeza de que em Deus nós temos a segurança sempre, sempre, louvado é o nome do Senhor. Quando o mundo estiver pegando fogo, o povo de Deus pode erguer os olhos aos céus e dizer: bendito é o teu nome, Senhor, porque está pegando fogo aqui embaixo, porque a tua mão está conduzindo a história, e louvado é o teu nome. E é isso. Esse é o livro do Apocalipse. Um livro cheio de figuras, um livro cheio de símbolos, um livro cheio de metáforas, ele é cheio de figuras de linguagem, e que inicia com as 7 cartas, e a última carta, que é a carta de Laodiceia. Nós podemos fazer várias leituras dessas cartas aqui, porque o número 7 é o número que predomina ao longo do livro. É 7 cartas, é 7 espíritos, é 7 candeeiros, é 7 letras, são 7 olhos. O 7, meus irmãos, é o número que predomina no livro do Apocalipse, porque ele representa a plenitude. É uma figura de linguagem que está falando de algo na sua totalidade, de algo na sua plenitude, de algo na sua completude. E aqui, quando 7 igrejas são selecionadas, e as 7 igrejas da Ásia Menor, meus irmãos, na Ásia Menor não haviam só 7 igrejas. Na Ásia Menor existiam inúmeras outras congregações. Nós podemos ver isso nas cartas de Paulo. A congregação que estava na Galácia, Ásia Menor. A congregação que estava em Colossos, Ásia Menor, inclusive vizinha da cidade de Laodiceia. A cidade de Filipos, a Ásia Menor. Então todas essas igrejas pertenciam. Agora 7 foram selecionadas, porque é um número que está indicando uma plenitude, uma mensagem plena, completa do Senhor Jesus à sua igreja. À sua igreja. Cada uma dessas cartas é uma mensagem de Jesus à igreja local, mas à sua igreja ao longo da história toda. E essa noite, meus irmãos, nós vamos analisar um pouco a última, Laodiceia. Agora, para que nós entendamos a carta, a gente precisa entender um pouco da cidade. Que era Laodiceia? Como começou essa cidade? O que tinha lá? Quem era o povo que vivia em Laodiceia? Então, vamos lá. Laodiceia, meus irmãos, ela é uma cidade que foi construída 250 anos antes de Cristo. Laodiceia, ela é erguida por Antíoco II, que é descendente do Antíoco Epifânio, que foi o perseguidor dos judeus na época dos Macabeus, no período entre Malaquias e Mateus. E Antíoco II, ele ergue essa cidade e dá o nome dessa cidade em honra à sua esposa, Laodice. Por isso Laodiceia. Laodiceia do grego significa governo do povo, lá o povo, não é? Então, a cidade de Laodiceia, ela é uma cidade que é edificada, que é inaugurada, que é construída para, de alguma maneira, louvor à esposa do então imperador Antíoco II. Laodiceia é uma cidade que é colocada e ela, de alguma maneira, é edificada em um lugar extremamente estratégico. Roma, meus irmãos, vem dominando o mundo da época. E Roma, ela de alguma maneira, se impõe na história, porque toda a extensão do domínio de Roma é marcada por estradas. A chamada Pax Romana.
Pax Romana era o domínio de Roma, onde Roma chegava. E aonde Roma chegava, eles construíam estradas. Daí, o adágio popular, todos os caminhos levam a Roma. Era um ditado da época. Por quê? Porque eles tinham a intenção de, aonde eles dominavam, construíam uma estrada, construíam um caminho e interligavam essa região à extensão do seu domínio. Laodiceia, meus irmãos, ela está posta em uma região onde cruzam 3 estradas romanas. 3 estradas romanas cruzam por Laodiceia. De maneira que Laodiceia ela se torna uma rota intensa de gente, uma rota intensa comercial, uma rota intensa política. Por quê? Porque ela, de alguma maneira, por ela cruzam 3 estradas que vão interligar, que vão, de alguma maneira, Roma vai passar por ali, do seu norte ao seu sul. Pérgamo, que é a cidade polo dessa região, que é onde aconteceu o culto ao imperador, por ali, por Laodiceia. Quem vinha do leste tinha que passar por Laodiceia para ir no culto do imperador em Pérgamo. Por isso é que é dito do trono de Satanás que lá está. É interessante, meus irmãos, que isso faz com que a cidade cresça. Porque tem gente passando por ali. Porque tem gente circulando por ali. E aonde tem gente passando, viajando, tem dinheiro, há investimento. E o que acontece? Acontece que Laodiceia, ela começa a crescer no aspecto econômico por 2 razões. A primeira delas é pelo cultivo da lã negra que existia naquela região. Então, as cidades que ficavam na circunvizinhança de Laodiceia eram cidades onde havia uma grande, uma próspera produção de lã negra. E por meio dessa lã, que era uma coqueluche na época, então se fazia tapetes, roupa. E isso fez com que o comércio em Laodiceia fosse um comércio pujante, que a economia em Laodiceia crescesse. Havia em Laodiceia também uma escola de medicina, que foi erguida ali ao deus Esculápio. Lembram do Esculápio, aquele símbolozinho da medicina? É uma divindade grega, deus da cura. Então, a escola de medicina que estava em Laodiceia desenvolveu um pó que eles transformaram em um colírio, em um unguento, que foi denominado pó frígio. E ficou famosíssimo na região. Todo mundo, de alguma maneira, adquiria o pó frígio, que ele era uma espécie assim, um medicamento bastante popular, uma aspirina, na época. Todo mundo tinha que ter um pó frígio em casa, porque vai que alguma inflamação, que era uma doença comum da época, ocorresse. Então eles tinham ali o seu pó frígio. E isso rendeu muito dinheiro para Laodiceia. Laodiceia cresceu tanto economicamente, meus irmãos, porque Laodiceia, ela está geograficamente colocada. Eu sei que é um pouquinho chato, mas nós temos que entender isso, tá? Laodiceia está geograficamente colocada em uma região vulcânica. Era constante os tremores de terra naquela região. Vocês estudaram a carta a Filadélfia, e ali aquela menção, Partiei coluna, é uma menção aos constantes tremores de terra, ou seja, a estabilidade que até então vocês vivem não viverão mais na eternidade. Então Laodiceia e aquela região era uma região profundamente afetada por tremores de terra. E é interessante que em 60 depois de Cristo, a região e a cidade de Laodiceia foi totalmente devastada por um terremoto. E essa cidade era tão próspera, tão rica, tão poderosa economicamente, que ela não precisou de nenhum recurso financeiro do império. O cofre de Laodiceia reconstruiu toda a cidade. 20% da contribuição, porque ali uma comunidade judaica se levantou também em Laodiceia, e os judeus sempre foram bons vendedores ao longo da história. E uma comunidade muito próspera de judeus que ali estava e destinava 20% dos seus recursos para Jerusalém. Esse dinheiro foi canalizado por ordem do governador da província, Flacos. Ele determinou que esses 20% que iam para Jerusalém fossem canalizados para Roma. Foi muito dinheiro, muita grana, muito dinheiro. De maneira que, quando eles viram o direcionamento desse recurso, olharam, Laodiceia mudou. Laodiceia era uma cidade, assim, eram os quindins dos municípios da época. Tudo que Laodiceia queria, o império cedia, porque era uma potência econômica.
Aí alguém está perguntando e dizendo assim, mas irmão, e o que isso tem a ver com a carta? Tem tudo a ver com a carta. Isso tem tudo a ver com a carta. Porque a congregação que estava em Laodiceia, e foi uma congregação que provavelmente teve o seu início por meio do trabalho do irmão Epáfras, que é mencionado pelo apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 4. Se alguém trouxe caneta, se alguém quer anotar, depois pesquise lá. Tá? Colossenses capítulo 4. Paulo faz menção nos últimos versículos a Epáfras, que era esse evangelista que o apóstolo Paulo designar em algum momento para a evangelização dessas cidades, de algumas igrejas da Ásia Menor, entre elas Laodiceia. E é muito provável que o trabalho, a congregação, a comunidade cristã que se levantou em Laodiceia, se levantou por meio do trabalho deste irmão. Este irmão que depois então é aquele que vai levando as cartas, e Paulo entrega a ele 2 cartas, a carta aos Colossenses e a carta aos Laodicenses, enviada pelo apóstolo Paulo, que é um documento do Novo Testamento que se perdeu. Essa congregação, essa igreja que nasce nessa cidade que nós agora já vimos tão poderosa, tão cheia de história, tão cheia de elementos, tão encantadora, é uma cidade que também, na sua constituição geográfica, preste atenção nisso aqui, é interessante isso, que ela não tinha abastecimento próprio de água. Laodiceia tinha grana, tinha dinheiro, tinha poder, mas não tinha água própria. A água de Laodiceia vinha de pelo menos 2 cidades. Ela ficava a 10 quilômetros, ela ficava situada o nome da região de Laodiceia é o Vale do Lico, Rio Lico, Vale do Rio Lico, mais ou menos parecido como o Vale do Paranhana, como nós chamamos a região ali, Três Coroas, Igrejinha, Parobé, que é aquela região que é de alguma maneira cercada pelo Rio Paranhana. Este aqui é o Vale do Rio Lico que cruzava essas cidades aqui, esse pedaço da Ásia Menor. É interessante que Laodiceia está posta em uma região onde ela depende do abastecimento de água por outras 2 cidades. Quais são? Hierápolis, que ficava ao norte, região serrana, no alto, e Colossos, carta que Paulo enviou àquela cidade, carta aos Colossenses, a cidade de Colossos, que era uma cidade militar, mais ou menos parecida assim com Santa Maria, Passo Fundo, aquela região lá da Americana, escola militar e tal. A concentração dos militares ficava em Colossos. Então, as águas frescas vinham da serra, por meio de aquedutos, para abastecer a cidade de Laodiceia. E Colossos tinha uma peculiaridade, ela tinha ali águas termais, muito parecida com as nossas águas termais de... Pode citar, irmão, não é pecado, é aqui do ladinho, são os vizinhos nossos aqui, Santa Catarina, né? Santa Catarina, quais são as cidades que têm águas termais lá em Santa Catarina? No início ali, Gravatal, as famosas águas térmicas de Gravatal, não é? Tornam-se até um ponto turístico, uma atração turística, e faz com que de alguma maneira também a cidade lucre com isso. Colossos tinha águas termais. E é interessante que as águas vindas de Hierápolis, em um determinado momento, em uma determinada região de Laodiceia, aonde as estradas romanas cruzavam, elas eram influenciadas, o calor das águas térmicas de Colossos amornavam as águas frescas vindas de Hierápolis para Laodiceia. Em um determinado momento da região de Laodiceia, a água ficava morna. E os viajantes que passavam por ali iam beber daquela água durante a sua viagem, e eles tinham, na verdade, náuseas, uma vontade, e aquilo produzia náuseas profundas até o vômito de muitos dos viajantes, de maneira que a poderosa cidade de Laodiceia também ganha essa fama. A fama de um determinado momento diz, cuidado, não bebe água lá em Laodiceia, porque o negócio é complicado. Tem um pedaço lá daquela cidade lá que é horrível. Eram marcas e características da cidade. Interessante que a comunidade cristã que lá está, a igreja do Senhor Jesus que foi edificada naquela cidade, naquela região, ela cresce, ela se desenvolve e ela está lá. E o Senhor Jesus, por meio do João, manda uma carta para ela. E a carta nós lemos aqui. Séria. Uma carta profundamente séria. Porque é uma igreja. E eu não encontro nessa carta nenhuma menção à heresia. Por exemplo, as heresias que vocês viram existirem em outras congregações, como os nicolaítas, como a doutrina de Balaão. Em Laodiceia não se fala que exista uma Jezabel,
que está corrompendo os irmãos. Em Laodiceia não se fala de um Antipas, que é Pérgamo, que é sacrificado por não negar o nome do Senhor Jesus, ao ponto de que o Senhor Jesus faz menção nominal. É o único que Jesus chama pelo nome nas 7 cartas. Tem visto o meu servo Antipas, porque Antipas ele foi assado dentro de um boi metálico, de uma estrutura metal em forma de um boi, que era uma divindade dos gregos, porque não negou a fé. Em Laodiceia não tem perseguição, em Laodiceia não tem heresia, em Laodiceia não tem promiscuidade, ou tem? Não, nada disso. É uma igreja politicamente correta, é uma igreja certinha, é uma igreja onde tudo está indo bem, mas é a única igreja das 7 igrejas da Ásia que o Senhor Jesus diz, em primeiro lugar, eu estou do lado de fora. Porque ele diz, eu estou à porta e bato, eu estou do lado de fora. É a única das 7 igrejas da Ásia que o Senhor Jesus diz, olha, da mesma maneira como os viajantes que passam por Laodiceia bebem essa água morna em um determinado lugar da região, eu também estou para vomitá-los com essa água morna que vocês estão acostumados a beber. É a única das 7. E por quê? A pergunta é essa. E por que o Senhor Jesus é tão enfático e é tão forte com essa igreja? Em primeiro lugar, meus irmãos, eu gostaria de dizer aos irmãos aqui essa noite, no nome de Jesus, com todo carinho, eu falo isso com muito temor e tremor, porque a mensagem é forte e não é brincadeira. Não é brincadeira o que nós estamos estudando aqui. Não é brincadeira o que nós estamos lendo aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer aos irmãos que tão perigoso que é fazer aquilo que o Senhor Jesus não manda que façamos, tão perigoso quanto isso é eficientemente fazer aquilo que Ele não nos mandou. Ou seja, tão perigoso do que transgredir um mandamento, tão complicado, tão pernicioso quanto a transgressão de um mandamento, é fazer eficientemente, é produzir eficientemente em uma área que o Senhor Deus nunca exigiu de nós. Essa é a primeira reflexão para nós começarmos o estudo. Porque é sobre isso que o Senhor Jesus está tratando com essa igreja. Essa igreja é uma igreja que ela nasce em Laodiceia e ela é absorvida pela cultura de Laodiceia. É uma igreja que é fundada em Laodiceia para salgar Laodiceia. É uma igreja que nasce para ser relevante em Laodiceia e ela é tragada pela realidade cultural de Laodiceia. É uma igreja que está ali para ser voz profética em Laodiceia, que é para ser voz de denúncia a todas as mazelas daquela cidade, e ela acaba reproduzindo e sendo o eco da voz daquela cidade. É uma igreja que está em Laodiceia para fazer a diferença, e ela apenas torna-se uma versão religiosa, uma versão evangélica, uma versão gospel da cidade de Laodiceia. É por isso que essa carta ela é tão veementemente exortativa, é por isso que ela é tão forte. Porque o Senhor Jesus olha para essa igreja e vê a sua igreja em Laodiceia, vê o seu povo ali inoperante, vê o seu povo ali neutro, vê o seu povo ali não fazendo diferença alguma, vê o seu povo ali sem expressão nenhuma, vendo a sua igreja ali naquela localidade apenas vivendo, como diz aí o poeta do cancioneiro brasileiro, vivendo, sem lenço, sem documento, está empurrando com a barriga, a esmo, não tem alvo nenhum, perdeu os referenciais, não sabe onde está, não sabe aonde quer chegar. Meus irmãos, a minha pergunta hoje à noite aqui, em nome de Jesus, é: se as portas da congregação Santa Fé se fecharem hoje, e hoje for o último culto desta congregação aqui neste bairro, a minha pergunta é: os moradores sentirão falta desta igreja? Se nós hoje estivéssemos aqui no nosso último culto, se nós hoje estivéssemos aqui no último culto de doutrina, se nós hoje estivéssemos aqui nos despedindo da congregação, minha pergunta é: os moradores sentiriam falta do que acontece aqui? Esse bairro sentiria saudade dos cultos que acontecem aqui? Os vizinhos lembrariam e sentiriam falta das nossas ações aqui?
As famílias deste bairro lamentariam porque as portas se fecharam, sim ou não? A pergunta é essa. Se nós, como congregação, que saímos de casa 2, 3, 4, às vezes 5 vezes por semana, saímos de casa para vir à igreja, estamos salgando este lugar. Há relevância. Quais são as nossas ações que estão salgando esse lugar? O Senhor Jesus foi forte com Laodiceia por causa disso. Porque Laodiceia, ela foi tragada pelo seu meio. Porque Laodiceia, ela sucumbiu ao seu meio. Porque Laodiceia, ela de alguma maneira foi assolapada pela sua cultura. Laodiceia tem crentes que são orgulhosos como eram orgulhosos os habitantes de Laodiceia. Tem crentes que são vaidosos como vaidosos eram os habitantes de Laodiceia. Tinham irmãos autossuficientes como autossuficientes eram os cidadãos da cidade de Laodiceia. Gente que batia no peito e dizia: nós, laodicenses, não precisamos do dinheiro do governo. Se um tremor de terra nos derrubar, o nosso caixa forte levanta essa cidade de novo, sem precisar de um vintém de ninguém, porque nós temos dinheiro. E o que Jesus encontra é uma igreja que reproduz o mesmo comportamento. Gente que bate no peito e se sente autossuficiente, e Jesus denuncia a fala dos irmãos que estavam em Laodiceia, quando eles dizem: rico sou e de nada tenho falta. Rico sou e não passo trabalho nenhum. Tenho o que eu preciso. Não passo trabalho como os irmãos que estão lá com fome em Jerusalém. Minha pergunta hoje à noite aqui é essa. Porque essa foi a pergunta do Senhor Jesus. Se hoje fosse o último culto, esse bairro lamentaria ou não? O Senhor Jesus está profundamente preocupado com Laodiceia, porque Laodiceia não tem relevância nenhuma. Porque Laodiceia não faz diferença nenhuma. É interessante que o Senhor Jesus fala aqui: quem dera fostes, ou quem dera tu fosses fria ou quente. Por quê? Isso aqui não quer dizer, e nós interpretamos muito errado, e a gente ouve muita gente pregar errado isso aqui, que diz: não, se fosse fria, pelo menos podia aquecer. Isso é bobagem. O Senhor Jesus, ele está desejando que Laodiceia ela fosse ou fria ou quente. Por quê? Por causa da realidade geográfica. Porque Laodiceia sabia que as águas vindas da serra de Herápolis, elas refrescavam. E as águas termais de Colossos, elas eram terapêuticas, elas até ajudavam talvez na cura de alguma doença. O que Jesus está dizendo é: quem dera que tu pelo menos ou refrigerasse, trouxesse consolação, trouxesse alento, trouxesse ânimo, ou que tu fosse pelo menos um instrumento de cura, de restauração, de levante, de renovo, de libertação. O que o Senhor Jesus está dizendo: com todos os recursos que tu tem, com tudo que está nas tuas mãos, com tudo que tu possui, Laodiceia, tu não serves para nada. Com todos os recursos que tu tens, tu não serve para nada, Laodiceia. Tanto não serve que eu estou a ponto mesmo de te vomitar. Essa noite, no nome de Jesus, com todo carinho, porque amo vocês. E a pergunta é para mim. Sabe que eu estava pensando o seguinte: se hoje fosse o meu último culto e a minha caminhada na existência terminasse hoje à noite, eu sei que eu faria muita falta para minha filha e para minha esposa. Isso eu sei, tenho absoluta certeza. Acredito que faria falta para os amigos. Mas a minha pergunta é: qual é a minha relevância como pregador do Evangelho? Que falta eu faria para a minha sociedade? Que falta as minhas mensagens fariam? Que falta as minhas pregações fariam? Que falta a minha vida faria? Será que alguém choraria dizendo: Deus, e agora? Essa vida é uma vida tão importante. Será que alguém lamentaria e se perguntaria: Deus, e agora? O Senhor vai ter que levantar alguém?
Sabe, meus irmãos, antes de vir para cá eu estava orando, falando com o meu Jesus e pedindo a Ele misericórdia. Eu estava refletindo um pouco a respeito da minha própria vida e me perguntando: Deus, qual é a minha relevância? Qual é a minha relevância para a minha família? Qual é a minha relevância para aqueles que me cercam? Será que eu não sou uma miniatura de Laodiceia, que já absorveu a cultura, que é apenas uma voz gospel do que está aí, desse mundo que está aí? Essa noite, no nome de Jesus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é admissível que alguém se diga discípulo de Jesus sem que seja relevante no mundo, importante no mundo. Não é admissível que alguém diga estar seguindo a Jesus sem que esteja brilhando como reflexo da luz do Senhor Jesus. Não é aceitável que alguém viva uma vida dizendo que está caminhando com Jesus sem que essa vida faça diferença. E eu não estou dizendo que todos nós aqui seremos pregadores, conferencistas, cantores, gente famosa, gente conhecida. Eu não estou falando disso porque Jesus não falou disso em momento nenhum. Agora eu estou falando de relevância, de importância. Será que a tua fé é importante para as pessoas incrédulas que te cercam e que não servem ao Senhor Jesus? Será que a tua vida faz a diferença para alguém que está na tua volta e ainda não conhece o Senhor? Será que a minha fé é importante para alguém que ainda não conhece a Deus? Será que eu sou um referencial de esperança, de alento, de cura, de solução? Olha, não deu certo mais nada, vou procurar o homem de Deus, a mulher de Deus, aquela irmã. Essa é a pergunta hoje à noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Laodiceia vira uma voz gospel à congregação da cidade. Porque a cidade é rica, os crentes são ricos. Porque a cidade é orgulhosa, os crentes são orgulhosos. Porque a cidade é vaidosa, os crentes são vaidosos. E o Senhor Jesus diz: não, a minha igreja não está na terra para reproduzir o comportamento. A minha igreja está na terra para refletir a minha glória ao mundo e mostrar o meu nome aos homens. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz a essa igreja: já que vocês são bons de negócio, já que o forte de vocês é dinheiro, é moeda, é negociar, é acertar, é tudo na base da conquista comercial, então agora eu, o dono da igreja, vou negociar com vocês. E o Senhor Jesus se apresenta a essa igreja como um vendedor. E o vendedor, quando ele está vendendo, o que ele faz? Ele sempre sugere. Não é assim? Ele diz: olha, tem esse copo d'água 50 centavos, mas eu tenho um outro copo, de um outro tamanho, de uma outra cor, de uma outra qualidade de água, a um valor tal, eu te aconselho. Não é assim? Aí o Senhor Jesus se apresenta então, respeitando a linguagem deles, respeitando o nível em que eles se colocaram. Jesus desce lá no nível da negociata para negociar com eles e diz: eu aconselho que vocês comprem de mim, porque vocês dizem que estão ricos, vocês dizem que vêm, que têm saúde oftalmológica. Vocês acham que por causa do pó frígio que fabricam aí, os olhinhos dos laodicenses são os mais bonitinhos? O Senhor Jesus diz: vocês não sabem de nada, os valores se inverteram, vocês absorveram a cultura e os valores da cidade. E aqui está posto um grande desafio para nós, que é o desafio do ter e o ser. O que vale mais? O que vale mais? O que vale mais? Ser ou ter? Para o mundo em que nós vivemos, vale mais ter. Na empresa onde tu trabalha, o que vale é o que tu tem, é o que tu produz. Na sociedade em que nós vivemos, tu vale o que veste, tu vale o que tem no bolso, tu vale aquilo que pode ostentar e mostrar. Se é o espírito do mundo. Agora eu pergunto: qual é o espírito da igreja? Aqui na igreja, tu vale o quê? Tu vale o que tu veste? Tu vale o que tu tem no bolso? Tu vale o que tu pode exibir aqui? Não. Na comunidade de Jesus de Nazaré, aqui, tu vale aquilo que tu é, no nome do Senhor Jesus.
Eu sou pobre, irmão, maravilha. É mais um. Bem-vindo. Bem-vindo à família de Deus. Os valores do reino de Deus são diferentes dos valores do mundo, meus irmãos. Os valores do reino de Deus são diferentes dos valores desse mundo. Para Deus o que importa não é o que você tem, é o que você é. Para Deus não importa a quantidade de dinheiro que tu pode trazer ao altar e bancar. Para Deus vale o que tu é, quem tu é, o que está dentro do teu coração, qual é a verdade do teu ser. O que te traz aqui essa noite? Hebreus capítulo de número 11, que é o capítulo da fé. Nós temos pelo menos até o versículo de número 36, se não me trai a memória, muitos heróis de Deus que foram e tiveram. Por exemplo, Abraão. Abraão foi um homem de fé e era rico. Tinha dinheiro, tinha grana, tinha fazenda. A partir do versículo 36 nós temos só gente que era, mas não tinha. Elias, se fosse gaúcho, era um gauchão vago, né? Tinha só um pelego que ele usava, que era a pilcha de Elias, e serrano ainda, né? Era da serra. E era tudo que ele tinha. Ou melhor, tudo que ele tinha era nada, porque ele não tinha nada. Ele era um errante nesse mundo. Mas ele era um homem de caráter que não se dobrava. Ele era um homem que temia Deus e não negociava aquilo que ele era. Ele podia não ostentar, ele podia não apresentar nada, mas o conteúdo daquilo que ele era em Deus era inegociável, ao ponto de o Acabe chegar a ele e dizer: tu está perturbando Israel. E ele diz: eu não, rei. Quem perturba é tu, porque tu abandonaste os princípios e a verdade da revelação da palavra do Senhor nosso Deus. Essa noite eu vim perguntar para você, se você está preocupado em ter ou em ser. Essa noite eu vim perguntar para ti, meu irmão, minha irmã, com todo carinho, quais são os valores que estão norteando a tua vida? Tu estás mais preocupado em ter ou em ser? Porque na caminhada da vida eu conheço muita gente que está correndo atrás daquilo que não precisa. E tem outros que estão renunciando, renegando, que estão rechaçando aquilo que precisam. Por exemplo, eu conheço gente que está correndo atrás de dinheiro e não precisa. Empresários cristãos, gente que para gastar o dinheiro que os caras têm, vai ter que viver umas 4 vidas, e cada vida de 200 anos, assim, para gastar bem gasto dinheiro. Eles não sabem onde vão botar dinheiro, mas eles não conseguem parar. Eles não conseguem parar de conquistar. Não usufruir nada, mas está conquistando. E tem outros que eu vejo que estão renunciando e deixando passar coisas que são fundamentais da vida. O que é mais importante? Viver o Evangelho ou pregar ele? Eu vejo muita gente preocupada em pregar o Evangelho, mas não quer viver o Evangelho. Eu vejo muita gente que às vezes se angustia por causa da oportunidade. Aí ele não tem uma oportunidade no púlpito, ele entra em crise, se entristece, enfraquece na fé, quase se desvia porque estão perseguindo o meu ministério. E a minha pergunta é: nós não precisamos de bons oradores, nós precisamos de sal da terra e luz nesse mundo. Essa noite, no nome de Jesus, eu vim refletir com os irmãos acerca de uma igreja que foi tragada por aquilo que lhe cercava. E eu vim perguntar a ti, no nome do Senhor Jesus, o meio em que tu vive está te tragando ou você está brilhando ali no nome de Jesus? O Senhor Jesus negocia com eles. O Senhor Jesus negocia dizendo: compre de mim. Vocês são bons de negócio, então vamos negociar. Compre de mim. Primeiro, vestes. Porque essa tapeçaria, a fábrica de roupas de Laodiceia, ela só pode cobrir o corpo de vocês. Agora não pode cobrir a vergonha do pecado de nenhum de vocês. O Senhor Jesus diz: negocie comigo, porque eu, Senhor, eu posso cobrir a vergonha dos pecados de vocês. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, essa é a mensagem da igreja. Psicólogo, ele vai responder às demandas da alma. O psiquiatra vai regular alguma disfunção na base do medicamento, mas é disfunção orgânica. Os médicos tratam do corpo.
os juízes cuidam das leis humanas. Agora, só a igreja tem uma mensagem para a alma humana que transcende a existência e que vai romper na eternidade. Só a igreja do Cordeiro pode olhar para a morte e dizer: morte, tu não me mata mais, porque eu passei da morte para a vida, eu agora sou um ser de eternidade. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Só a igreja tem essa mensagem. A mensagem do perdão dos pecados, a mensagem de uma vida nova, a mensagem de paz, de nome escrito no livro da vida, a mensagem de certeza de que ainda que tudo venha a falhar, eu tenho Deus ao meu lado. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Só a igreja tem essa mensagem. Nossos legisladores não têm, o executivo não tem, o judiciário não tem, as especialidades técnicas dessa sociedade inteira não tem. Só a igreja tem a mensagem da cruz, que pode cobrir a vergonha do pecado humano e garantir aos homens que vivam a justiça de Deus na terra. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Só a igreja tem. Aleluia! Laodiceia podia cobrir o corpo dos homens, Laodiceia podia embelezar a aparência dos homens, mas Laodiceia não podia dar paz aos homens por meio daquilo que vendia. Laodiceia não podia oferecer perdão aos homens por meio daquilo que vendia. Só a igreja tem, e essa é a nossa mensagem, meus irmãos. Enquanto essa porta estiver aberta e nós estivermos aqui cantando foi na cruz, esse bairro vai precisar de nós. Enquanto nós estivermos aqui e o pastor, os obreiros estiverem pregando a mensagem da cruz e dizendo: Santa fé, Santa fé, tua fé só vai ser santa quando tu te curvares aos pés do Santo Jesus de Nazaré. Santa fé, tuas belas casas precisam do Evangelho aí dentro. Santa fé, tuas famílias aqui nesse bairro, onde muitos vendem uma imagem de moralidade dentro da sua Jericó pessoal, levantam os seus muros e ali dentro então está reservada a moralidade de cada um. Santa fé, tuas famílias precisam da paz que só o Cordeiro de Deus pode dar. Aleluia, aleluia. Aleluia. Essa porta só está aberta porque essa é a mensagem que a igreja tem a proclamar ao bairro Santa Fé. Nós não estamos aqui para oferecer riqueza às pessoas, como as igrejas neopentecostais estão fazendo. Nós não estamos aqui para oferecer essas barganhas com Deus que essas igrejas estão oferecendo. Nós não estamos aqui para promover um rei do gado, não. Nós estamos aqui para dizer a esse bairro que só Jesus é o Senhor e que só em Jesus há perdão para os pecados. Que em Jesus as culpas mais horrorosas da humanidade, elas podem ser limpas, elas podem ser perdoadas. Que em Jesus as culpas mais pesadas, os pecados mais feios, as atitudes mais reprováveis, elas podem ser apagadas pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré. Aconselho-te, Laodiceia, que compres de mim a roupa que vai te vestir de verdade. E mais, o Senhor Jesus diz: olha, vocês têm aí o pó frígio que cura doenças oftalmológicas, pois eu tenho um colírio que unge os olhos. Unge os olhos e proporciona uma visão que só pode ter quem é ungido por esse colírio que eu estou aqui vendo. Meus irmãos, a igreja é a comunidade da fé, que abre os olhos e pela fé enxerga aquilo que ninguém pode enxergar. Que abre os olhos e diz para o caído está dizendo: acabou, a vida ou azar. Aí a igreja, com os olhos abertos, diz: não acabou, não tem vida ou azar, nada disso. Há poder no nome de Jesus e pela fé eu estou enxergando a tua vida sendo restaurada para a glória do nome de Deus. Aleluia.
Não tem saída. Pela fé eu estou vendo a porta aberta, meu irmão. Eu estou deprimido. Pela fé eu estou enxergando a doçura da presença de Jesus, curando a tua alma de uma vez por todas, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Só a igreja vê o que esse mundo não consegue enxergar. Só o povo de Deus tem os olhos abertos para ver o que esse mundo não consegue ver. Só a igreja anda nessa terra olhando para o céu, não como estratosfera, não como mesosfera, nada disso. Só a igreja olha para cima e vê o céu não como espaço, vê o céu como um lar. Vê o céu como um lar almejado. Se eu estou caminhando aqui, mas o meu lar é adiante, o meu lar é perto do Senhor meu Deus, porque foi Jesus quem prometeu dizendo: eu vou preparar-vos lugar, porque se não fosse assim eu não teria dito. A igreja é o povo de Deus que anda na terra enxergando aquilo que ninguém pode enxergar. Você pode louvar a Deus aqui essa noite no nome de Jesus. Glória a Deus. Nós somos a comunidade da esperança. Nós somos o povo de Deus na terra, que tem uma palavra de Deus para dizer ao mundo quando tudo deu errado. Quando tudo falhou, aí aparece o povo de Deus dizendo: olha, não tem ouro, não tem capacidade humana, não tem nada, a solução é Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, aleluia. A história da igreja conta que Tomás de Aquino, que é um dos pais da igreja, foi um homem de Deus. Tomás de Aquino, sendo visitado pelo Papa da época, o Teodócio, se não me trai a memória, compartilhando com Tomás de Aquino, ele disse: olha, olhando para tudo que a igreja conquistou, nós não podemos dizer o que Pedro dizia: não tenho prata e nem ouro, porque nós temos muita prata e nós temos muito ouro. Aí o Tomás de Aquino olhou para o Papa e disse: de fato, nós não podemos dizer o que Pedro dizia. Nós não podemos dizer não temos prata e nem ouro, porque temos muito, mas também nós não podemos dizer para o paralítico, para o coxo: levanta e anda. Uma vez um menino, olhando um quadro que foi pintado a respeito da igreja de Laodiceia, viu Jesus batendo do lado de fora. O pintor retratou assim, e a maçaneta estava do lado de dentro, e a comunidade estava num cantinho. Aí o pai perguntou para o filho: filho, por que a igreja não está ouvindo a voz de Jesus? Aí o garoto parou e disse: não, presta atenção, olha só, filho, a maçaneta está do lado de dentro, só pode abrir pelo lado de dentro. Aí o garoto observou e disse: não, pai, por mais que a maçaneta esteja do lado de dentro, a igreja não ouviu a voz de Jesus do lado de fora, porque eles estavam muito ocupados no quartinho dos fundos. Essa noite a minha pergunta é exatamente essa: será que nós não estamos tão preocupados no quartinho dos fundos da nossa vida, dos nossos interesses, das nossas ganâncias, que nós não estamos ouvindo a voz do Senhor Jesus nos dizendo: filho, eu te perdoei para que tu seja luz nesse mundo. Filha, eu te resgatei para tu brilhar. Filho, eu te resgatei para te salgar a tua casa. Tua família não vai perecer, porque assim como o sal conserva a carne, assim os meus filhos conservam o mundo da podridão e da destruição. Aleluia. O Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato, Laodiceia. Vocês se encheram tanto de ouro que me jogaram para o lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar, e eu com ele cearei, e ele comigo. Isso aqui é uma lei maravilhosa, que diz o quê? Que quando alguém me recebe, eu aceito o que essa pessoa oferece, não é? Se eu vou visitar, por exemplo, o irmão Leandro Omar, que faz um churrasco maravilhoso, se eu for visitar ele, eu vou aceitar o que ele me oferecer. Eu até posso almejar, desejar, participar do manjar campeiro que esse homem faz. Mas se ele me oferecer feijão com arroz, eu tenho que sentar na mesa com muita alegria na alma e participar do que ele me oferece. Jesus diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua casa, eu entrarei e com ele cearei. Eu aceito o que você tiver para oferecer. Meus irmãos, sabem por que eu sou discípulo de Jesus? Porque ele nos sacode com muita força. Ele olha para nós e diz: vocês não estão prestando para nada, eu estou a ponto de vomitar. Só tem uma coisa: se vocês ouvirem a minha voz, eu entro.
Eu aceito o que você tiver a oferecer. Aleluia. Como não seguir a esse Jesus? Eu não sei quem tu é, minha irmã. Eu não sei o que tu pode fazer, quais são as tuas capacidades, quais são os dons que estão na tua vida, quais são as habilidades que estão em ti, mas seja o que for, Jesus aceita aqui essa noite. Irmão Davi, eu não sei pregar com o meu irmão, não precisa. Gente que fala em púlpito de igreja já tem demais. Mas irmão, eu sei fazer visita, o Senhor Jesus está precisando de gente que vai visitar. Irmão Davi, eu não sei pregar com meu irmão, mas se me entregar um punhado de folheto na mão e um pecador parar do meu lado, ele vai ouvir. E tem mais, ele não só vai ouvir, porque eu vou grudar que nem um carrapato nele. Ele não vai ter paz enquanto não entregar Jesus, não se entregar a Jesus. Aleluia, gente assim que o Senhor Jesus está precisando. Qual é o teu dom? Qual é o teu talento? O que tu pode fazer aqui essa noite? O Senhor Jesus está aceitando, bendito é o nome dele. Agora tem uma coisa, depois a receita muda. Aí o Senhor Jesus diz: e ele ceará comigo. Depois que nós entregamos tudo o que nós temos, aí o Senhor Jesus também entrega tudo o que ele tem a nós. Eu lembro uma vez, garoto, eu estou com 32 anos, eu comecei a pregar com 14. E eu ouvia muitos pregadores, e eu tentei imitar muitos pregadores. E eu lembro que uma vez eu na época cabia debaixo de uma cadeira, e eu chorando, orando, e eu dizia: Deus, ou me usa ou me mata. Essas coisas que o pastor Napoleão Falcão ensinou a gurizada a repetir. E eu estou lá: Deus, ou faz de mim um pregador, ou me mata, e tal. E aí, no momento daquela oração, em que o Senhor achou sinceridade no meu coração, o Espírito Santo veio a mim e disse: Davi, meu filho, quando eu tiver mais de ti, tu vai ter mais de mim também. E eu entendi que o segredo é eu me entregar. À medida que eu me entrego, o Senhor Jesus se entrega. À medida que eu me derramo, Ele também se derrama, bendito é o nome dEle. Vamos colocar de pé no nome de Jesus aqui essa noite. Isso é vencer. Aí sim. Aí o Senhor Jesus diz: quem entendeu isso, quem abriu a porta, quem está ceando comigo, esse é vencedor. Esse vai se assentar no trono. Que não é um trono que o dinheiro pode dar, que o poder humano pode bancar. Essa noite, meus irmãos, no nome de Jesus, eu quero fazer uma oração. E a oração, ela não pode ser outra que essa noite, senão pedirmos a Deus que a exortação de Laodiceia se aplique a nós. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.